Estamos começando a assistir agora o desenrolar, o desfecho, né, da relatoria do caso Master sob ali, né, as mãos de André Mendonça, né, um homem ali que preza pela ética, um homem ali, né, mais espiritualizado, espirituoso, ok? Mas ainda assim não é André Mendonça que está tirando o sono de Dias Toffoli e Luiz Inácio Lula da Silva. É exatamente isso que você está ouvindo. É uma outra pessoa, um nome, um tal de Juca. Um tal de Juca está tirando o sono de Dias Toffoli e Lula. Exatamente isso que você está ouvindo. Você quer saber quem que é o Juca? Pessoal, o Juca é o novo advogado de Vorcaro, é o José Luiz de Oliveira Lima, pessoal. Este cara aqui, ó. Este senhor aqui, este homem, ele é reconhecido em Brasília, na verdade, ele é reconhecido no Brasil inteiro como advogado da delação, especialista em delação, especialista nas negociações em relação à delação premiada. Ele já trabalhou, né, no caso do José Dirceu, Walter Braga Neto, né, e todos esses casos ali tiveram sucesso para esses clientes, apesar, né, de serem pessoas, obviamente, que a gente não gosta. E hoje, né, hoje no dia 18, ele, né, se tornou ali o advogado, no caso um pouco antes, né, alguns dias antes disso, foi no final de semana anterior, se tornou aí na verdade foi no dia 13, foi na sexta-feira passada, depois que Fux, Nunes Marques e André Mendonça, né, votaram a favor, ganharam ali na votação da permanência de Daniel Vorcaro na prisão, né, e aí foi aí que o Daniel Vorcaro disse assim, pô, o que eu tenho que fazer para minimizar aqui esse lugar que eu estou, né, porque o Daniel Vorcaro não tá aceitando estar ali, ok? Do luxo ao lixo, né, e aí foi aí que ele conheceu foi aí que ele recebeu a indicação de contratar o advogado, né, o advogado da delação premiada, o especialista em delação premiada, Juca José Luiz de Oliveira Lima, exatamente. Este cara aqui ele é reconhecido por ser bem agressivo, ok, nas suas atuações como defesa dos seus clientes. E aí, depois dessa troca, né, justamente do advogado Daniel Vorcaro, né, pelo Juca, o Daniel Vorcaro já mudou a sua postura aqui, já disse que acabou ameaçando, né, dizendo ali para os investigadores, né, que quer atingir o PT e o governo Lula, né, que vai fazer uma delação premiada, onde ele vai querer aí, não vai poupar ninguém, no caso aqui ele diz, né, nessa matéria aqui também, ó, Vorcaro ameaça atingir o PT e o governo Lula, né, e aqui, ó, em recado a investigadores, Vorcaro diz que não poupará ninguém em delação premiada. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó, 18/3/2026, exatamente isso que vocês estão ouvindo. Então, assim, estamos vendo aí as coisas mudarem, né? E aí hoje também, além de tudo isso, a defesa de Vorcaro procurou a Polícia Federal em Mendonça justamente mirando a delação premiada, né? Para negociar e começar essas negociações em relação à delação premiada. E o André Mendonça também, né, precisa ter essa reunião com a defesa do Vorcaro justamente para colocar, né, ali todos os pontos que eles precisem que essa delação aborde. Porque não vale de nada, né? Se o Daniel Vorcaro quiser ficar defendendo alguém ou outro, obviamente ele já disse aqui, como a gente viu, né? Não vai poupar ninguém, né? Quer ali, ameaçou o PT e tudo mais. Justamente esse é um dos motivos pelo qual eles estão tirando o sono do Lula agora, porque isso foi um conselho, obviamente, do novo advogado dele, que é o Juca, especialista em delação premiada. Ele falou, meu amigo, se você quiser poupar alguém, você vai ficar aí, né? Você vai ficar em uma prisão federal aí por muito mais tempo. Então, né, no caso aqui, o Vorcaro decidiu que ele não tem mais ninguém para proteger ele, né? No caso dele aí, infelizmente, para ele, caiu nas mãos de pessoas que querem fazer o certo, né? Não mais pessoas que tentavam ali acobertar, que eram os amiguinhos dele como o Toffoli, né? E aí o Lula não consegue mais dormir justamente porque o Juca entrou na jogada e falou, meu amigo, ou você entrega quem tem que entregar, ou você não entrega. Mas aí, a pergunta que fica, comenta aqui embaixo, você acha que o Daniel Vorcaro vai entregar, por exemplo, o Alexandre de Moraes? Você acha que o Daniel Vorcaro vai entregar de fato o Toffoli? Ok, o Lula aqui, ó, já tá querendo fazer as manobras, ó, para tirar o Toffoli da jogada, pedindo pro Toffoli tirar licença, né? E é isso que tá criando a desavença entre Lula e Toffoli, que é justamente isso que eu vou te falar agora, né? Então o Lula tá ali articulando nos bastidores, falando, meu, o Toffoli tem que sair, o Toffoli tem que sair, fazendo de tudo, né, pro Toffoli sair, depois, né, depois dessa licença, a hora que ele voltar, ele pedir uma renúncia, né? Depois que isso esfriar, e aí justamente abrir uma vaga para uma nova indicação do Lula, né? Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? A gente não sabe se o Toffoli vai sair ou não, porque, ok, além do Lula articular nos bastidores a licença do Toffoli, ok, nos bastidores também o Toffoli tá negando tudo isso, pessoal. Olha aqui, é isso que você tem que ouvir, é aí por causa disso que tá acontecendo toda essa briga, ok? Ó, os ânimos seguem em
polvorosa, ok? Polvorosa a situação aí após o Vorcaro contratar advogado especialista em delações. Pessoal, dá uma olhada, ó. Nos bastidores, Toffoli nega que vai deixar o STF e rebate suposta pressão de Lula, ok? Só que, pessoal, dá uma olhada. Tá saindo, ó, saiu hoje em vários veículos. Tô mostrando aqui o Oeste, R7, né? Aqui no Globo, ok? Onde Lula tá articulando nos bastidores a licença de Toffoli, ok? Só que o Toffoli tá batendo o pé e falando assim, eu não saio daqui. Então, aí, o que vai dar nisso, né? O Lula tá querendo que ele saia, o Lula tá querendo entregar a cabeça dele, o Toffoli tá falando que não vai sair, mas ao mesmo tempo, meu amigo, a gente tem isso aqui, ó. Mendonça prorroga inquérito sobre fraudes do caso Mastre por 60 dias. Isso foi um pedido também da Polícia Federal, ó, que sustentou que a extensão do prazo era necessária para diligências imprescindíveis, ok? Então, assim, eles têm aí, se eu não me engano, mais 6 celulares para investigar, porque sim, os celulares têm criptografia, apesar de ter os programas, isso acaba levando alguns dias, né, para fazer ali todos os uploads e downloads, né, os loadings ali que eles precisam para conseguir acessar as mensagens. Então, meu amigo, nos próximos 2 meses a gente vai ver aí muita coisa acontecendo, né? Parece que a delação premiada vai acontecer aí nos próximos dias, né? Ele vai começar entregando algumas pessoas do PT, a gente não sabe quem, ok? Mas obviamente que do governo Lula tem muita gente envolvida, a gente já sabe, certo? Pode ser que ele fale ali, talvez de alguns senadores e deputados ali que estão ligados, né? Não sei. Vamos ver, ele tem muita coisa dentro do celular dele. E nos celulares que já foram investigados, o Mendonça pede, fala, ó, eu preciso que a delação premiada, ela cruze esses dados com o que a gente já viu aqui, porque a gente já tem as provas, a gente já sabe que ele é amigo íntimo do Alexandre de Moraes, a gente já sabe que ele é amigo íntimo do Toffoli, ok? Então a gente precisa que ele diga... Eu não sei se a primeira instância dessa delação aí, ele vai entregar o Alexandre de Moraes, por exemplo, né? Porque aí o jogo acaba ficando muito sério, pessoal, porque é óbvio que é isso que a gente quer ver, né? A partir do momento que o cara tem uma delação premiada e delata, né? E entrega ali o cara mais, né, perigoso ali, no caso assim, o cara mais desejado pela população brasileira, no caso ali, pra gente ver atrás das grades, isso não sei se a gente vai ter aí tanta sorte em relação a isso, mas eu acho que em termos assim, se a gente for considerar ali um grau de delação, né, onde ele começa delatando ali políticos mais menores e vai aumentando e tudo mais, até chegar, ok, em algum ministro, isso poderia ser, acho que, o mais próximo da realidade que a gente pode ter hoje, né, ou não, também, né? Ou não, porque dependendo ali da relação entre o Juca, no caso o advogado dele, e ele, né, considerando que ele tá, né, num estado mental ali muito adverso, né, o cara quebrou a mão socando a parede durante a noite, né, e tudo mais, então assim, a gente precisa saber, às vezes o cara, não, eu quero entregar todo mundo já, vou fazer uma delação, vou entregar tudo, isso que tá no meu celular é verdade, vou falar e acabou, né, ou ele vai ser aconselhado ali justamente, que eu acho que é o mais óbvio, né, porque ali tendo um advogado, o advogado obviamente aconselha a pessoa, né, no caso o cliente, a não entregar tudo de uma vez e ir negociando aos poucos, né, todos os benefícios que ele pode ter a partir dessa delação premiada, né, então é algo que a gente precisa entender, porque justamente o Mendonça agora prorrogou o inquérito, né? A gente tem aqui nos bastidores a guerra entre Lula e Toffoli, né? Com o Lula já querendo entregar a cabeça do Toffoli, mas assim, eu te pergunto, né? Você acha que o Lula vai conseguir ganhar alguma coisa entregando a cabeça do Toffoli? O André Mendonça não vai aceitar só uma cabeça, ele quer a cabeça do Careca também. Não só ele, como a população brasileira inteira, pessoal. Né? Todos nós queremos ver o Careca atrás das grades. Não só nós, como o Elon Musk também, que postou aquela foto, lembra? Um dia te veremos atrás da grades. Vou colocar o print aqui pra gente lembrar disso. Então, assim, o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer nos próximos dias é muito sério, porque hoje, no dia 18, aconteceu muita coisa, as negociações para delação começaram, o Lula mostrou um medo muito grande, ok, de cair, e não só ele tá com medo, mas todos os comparsas dele ali, e ele tá tentando negociar nos bastidores a cabeça do caso do Toffoli, mas, meu amigo, o Toffoli tá falando aqui que não vai sair de jeito nenhum. E se o Toffoli, né, no caso, sair do STF, ele vai para a primeira instância, no caso que é ali a Justiça Federal, né, e aí, no caso, as consequências podem ser muito piores para ele, porque ele não vai ter o foro privilegiado, não vai ter presunção de inocência, não vai ter ali os colegas ali jogando eles, né, porque ele ali tem, né, são um grupinho deles,
Então eles achavam que estavam protegidos, mas na verdade não estavam, pessoal. Então a gente está vendo aqui dois paralelos. A guerra entre Toffoli e Lula, né, onde Lula quer o Toffoli fora e o Toffoli tá batendo o pé dizendo que não. E a guerra aqui, né, no caso o Vorcaro dizendo que não vai poupar ninguém em delação, né? Eu quero ver se ele não vai poupar ninguém, porque é esse cara aqui que no caso ele não tem que poupar, né? O melhor amigo dele, né? Quem conversava bastante com ele. É isso que eu tô duvidando, pessoal, porque a relação deles era muito íntima. E a primeira instância rolou também, aconteceu uma fala ali, onde eles ofereceram, assim como eu já disse, onde eles ofereceram entregar um dos ministros e poupar o outro, né? Só que a André Mendonça, né, ali, no caso, obviamente, disse, não existe essa possibilidade, ou você entrega tudo ou você não entrega nada, ou você entrega tudo e tem os benefícios da delação premiada, ou, meu amigo, continua aí na sua cela 3x2 e seja feliz, entendeu? Então comenta aqui embaixo se você acha que o André Mendonça, que no caso o Vorcaro, vai delatar Alexandre de Moraes, no caso, sim, ele delatar, fazer qualquer delação premiada e falar qualquer nome de políticos, a gente já sabe, a gente quer saber se ele vai falar o nome do Careca. É isso que a gente quer saber, ok? Então comenta aqui embaixo, deixa o seu like, porque isso sim ajuda a gente a fazer com que mais pessoas reflitam sobre isso, ok? E comente aqui também se a gente vai ter Alexandre de Moraes, se a gente vai ter o Careca aí delatado na delação premiada de Vorcaro. Então agora a gente precisa ver quais serão os próximos capítulos, vamos torcer para que tudo aconteça da melhor maneira possível. No caso, o André Mendonça está tratando o caso, o caso Master aí com todo o cuidado, né, para não acontecer aí de, por exemplo, vazar alguma informação, isso atrapalhar as investigações, né? Então até esse caso hoje da Polícia Federal ter ido lá no Senado, na CPMI do INSS, para pegar os celulares, justamente para não ter vazamento, né, de informações, às vezes de mensagens que não tem tanta importância, né, mensagens íntimas, no caso do Vorcaro, que a gente viu, mensagens engraçadas, né, que ele conversava com a namorada dele, porque isso depois pode ser usado contra, né, a investigação, que tá dando muito certo. Ok, pessoal? Então, eu fico por aqui. Para você que assistiu o vídeo até aqui o final, eu agradeço, ok? Eu vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like, né, se inscrever, ativar o sininho, porque ainda tem muita coisa para rolar, pessoal. E uma coisa, ok? Tudo isso que a gente já achou nos celulares, ok? Antes dessa delação premiada, ainda é só a ponta do iceberg, pessoal. Por isso que tá todo mundo tentando entregar a cabeça de fulano, de ciclano, viajando pra Espanha, tentando fugir. Sabe quando os ratos ali, quando começa o veneno, né, a gente jogar o veneno e sai barata para todo lado? É isso que tá acontecendo no governo Lula lá no Planalto Central, pessoal. Inclusive também no plenário do STF. Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficar por aqui. Te agradeço para você que assistiu até aqui. Deixa seu like, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque aqui a gente compartilha a verdade e sempre a verdade. Muito obrigado. Eu sou o Paulo Vitor. Esse aqui é o canal UPV Disse Brasil e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.